Então, filhos, eu estou viva. Vamos lá no capítulo A Primeira Visita. Chegamos na casa de minha filha mais velha, Maria Amélia. Fomos recebidos pelo irmão Varela, protetor da casa. Ele ficou muito feliz com minha visita e seguimos até o quartinho em que Maria Amélia se debruçava sobre trabalhos artesanais em benefício do bazar de caridade do centro espírita na qual militava. Emocionada por entrar num lugar tão conhecido dos meus dias na terra, quase chorei, mas fui sustentada pelo olhar firme e carinhoso de Armando. Abracei minha filha querida. Imediatamente, ela parou com o bordado, levantou a cabeça e murmurou com emoção: "A mãe está aqui." Seus olhos encheram-se de lágrimas. "Ai, mãe, que saudade!" Desatou a chorar. Mas pegou numa estante próxima o livro Fonte Viva de Chico Xavier e em oração abriu-o sob intuição do irmão Varela. Leu a mensagem renovadora de esperança e, falando em voz alta, dirigiu-se a mim. "Mãe, a senhora está aqui. Eu espero que esteja bem. Nós estamos bem. Não se preocupe conosco. A vida aqui embaixo é difícil, mas é assim mesmo. Fomos nós que pedimos as nossas provas. Portanto, não se preocupe com seus filhos que estão encarnados. Pense na senhora, em se elevar e se instruir." Então, a primeira coisa, né, gente, que a gente já vem aqui, tirando, né, as nossas conclusões e fazendo as nossas reflexões. Primeiro que nós não estamos sozinhos, né? As pessoas têm mania de achar, né? Não todo mundo, né? Principalmente quem anda aí pela seara do espiritismo, né? Sabe e já teve sinais, ou ainda terão, de que nós não estamos sozinhos, né? Não é só nós que estamos aqui nesse planeta chamado Terra. Às vezes parece ser, né? Mas nem tudo o que parece ser de fato é, né? Então nós não estamos sozinhos. Ela chega então na casa da filha, né? Já está aí com um protetor, né? Que ela dá o nome aqui de Varela, né? E a filha, ao momento que a mãe abraça, provavelmente, né? Ela tem uma mediunidade aí que faça com que ela reconheça que a mãe está por perto, né? E o que ela faz, né, naquele momento que ela também quis desabar? A gente vem, né, dizer para vocês, enfatizar ainda mais a importância da prece, né? Ela abriu um livro, fez uma prece. Essa prece não precisa, né? Se você tiver um livro que possa te nortear, beleza. Se não tiver, você pode fazer essa prece, né? Fez uma prece. E em seguida, o que ela fez? A oração em forma de conversa, né? Que é o quê? Abrir o seu coração para aquilo que de fato você quer externar. Né? E ela ali, mesmo emocionada, ela disse: "Mãe, nós estamos bem, né? Eu sinto a senhora por aqui. Se você estiver, que você esteja bem. Nós queremos que você esteja bem. A vida aqui embaixo não é fácil, né? Nós que escolhemos nossas provas, mas nós desejamos que a senhora se eleve, né? Ou seja, que continue trilhando o seu caminho, né? É complicado, né? Porque as mães, embora elas continuam trilhando o caminho, elas não deixam de ter preocupações com aqueles que ficaram, né? E isso é perfeitamente aceitável, né? Isso é inerente, né? Ao ser que um dia pôde aí ser mãe, né? E experimentar desse amor. E aí ela continua: "Vá conhecer outros planos espirituais e encontrar toda a sua família que está desse lado." O pranto interrompeu-a. "Não ligue para as minhas lágrimas, é só de saudade. Não sofra, chorar alivia. A senhora foi uma mãe maravilhosa
e é normal sentir falta. E a gente pode perceber, né, aquilo que a gente fala, né? As lágrimas podem correr pelo rosto, desde que sejam lágrimas, como essas de Maria Amélia, né? Maria Amélia estava ali sentadinha, percebeu a chegada de sua mãe, e embora lágrimas escorreu pelo rosto, lágrimas de saudade, mas ela nos mostra aqui, sobretudo, o que? Equilíbrio, né? Essas lágrimas aqui não prejudicam a mãe, pelo contrário, né? A ajuda, porque as lágrimas estão vindo de prece, de oração em forma de conversa, mostrando para a mãe, sobretudo, equilíbrio, mostrando entendimento, né? Então essa saudade, ela não faz mal, né? Agora vejam que diferente é quando a pessoa se revolta, né? A pessoa não se acha injusto a ida do outro, né? Não aceita, quer o outro aqui a todo instante, quer o outro passando notícia a todo instante, eu não consigo viver sem, e sempre tá condicionando, né, para que ela mesma seja favorecida. Quantos aqui no grupo, né, eu já venho dizer para vocês, eu sempre digo a vocês, né, que tem coisas que não precisam vocês condicionarem, porque não é dessa forma que funciona, né? Muitas pessoas vêm e falam, é meu aniversário, eu quero isso, é não sei o que, por favor, né? Como se as coisas fossem dessa forma, né? Isso só nos mostra, a gente sabe que a perda física é dolorida, mas isso só nos mostra o quê? Falta de entendimento, falta de equilíbrio e, sobretudo, egoísmo, né? Porque é o meu aniversário, eu mereço, né, determinada coisa, né? Mas só tem uma visão e uma ótica para si mesmo, né? Sabe-se lá a condição do outro, né? Sabe-se lá o que o outro está precisando. Então, são essas coisas que nós precisamos nos policiar, né? Que nós possamos ficar aí com o equilíbrio de Maria Amélia, né? Diante da percepção que a sua mãe estava passando por ali. É essa percepção que todos nós precisamos alcançar, né? Não percepção, mas esse entendimento. Porque muitas das vezes, né, a mediunidade de cada um é uma coisa muito individual, né? Então, às vezes, uns vão perceber, outros não vão perceber, outros vai passar batido como se nada tivesse acontecido, né? Mas a saudade, gente, nós sempre vamos ter, né? Eu estaria mentindo para vocês se eu viesse aqui e falasse, não, vai passar, vai ficar tudo bem, né? Então, assim, vai ficar tudo bem a partir do momento que nós começarmos a ter entendimento, né? E esse ficar tudo bem, como que é esse ficar tudo bem? É a gente saber, né, continuar a caminhada, aprender a continuar caminhando sem a presença física daquele ente. Mas isso não quer dizer que nós vamos continuar caminhando, vamos esquecê-lo, né? Ficou lá no passado. Não é isso, né? Jamais alguém que passou por nossa vida e teve uma determinada importância, uma determinada marca, eles vão ser esquecidos, né? Quando que um pai vai ser esquecido? Quando que uma mãe vai ser esquecido? Quando que um filho vai ser esquecido, né? Quando aí que um amigo muito querido, né, vai ser esquecido? Não vai, né? Porque essas lembranças, essas memórias estão na nossa mente. Então é impossível a gente deletar isso, né? Não vão ser esquecidos jamais. Mas nós precisamos ter consciência de que nós temos um projeto reencarnatório que precisamos terminar,
que o outro terminou o projeto reencarnatório dele, retornou à origem, que nós também vamos retornar, pode demorar o tempo que for, nós vamos retornar, isso é fato, ninguém tem escapatória, né? E o que o reencontro na hora certa, ele é certo, né? E nós vamos aprender o seguinte: a hora que bater a saudade, nós vamos recorrer à prece. A hora que sentirmos que eles passaram por ali, oração em forma de conversa. A hora que a gente vê, né? A hora que a gente tiver a perda física de algum ente, que a gente teve alguma pendência com ele, oração em forma de conversa, sobretudo o perdão, né? O perdão para quê? Para nos libertar, né? Tirar esse fardo das nossas costas e libertar também, tirar o fardo das costas daquele que já não está mais na terra, não tem mais aqui a presença física, mas o amor e as lembranças, elas vão permanecer tanto aqui quanto lá, tá? A diferença é como nós estamos lidando com a perda física do nosso ente. Por isso, entendimento e equilíbrio é muito mais importante do que qualquer notícia. Porque se você não tem entendimento, se você não tem equilíbrio, você começa numa busca incessante por notícia e por psicografia, seja lá o que for, e você pode receber 10.000 notícias que não vai adiantar. É fonte vazia, né? É poço sem fundo, né? Não vai adiantar você estar ali. Vira um vício, né? Por quê? Porque você não entende, não estabiliza essa energia, né? Que você precisa estabilizar ao longo da caminhada para que você possa voltar um pouco os olhares para você e seguir, né, a sua caminhada como se a pessoa aqui estivesse. Ela não está aqui mais, mas ela vive. O que nós não temos é só a presença física, né? Se tivesse a presença física, a gente estaria agindo dessa forma? Não, a gente estaria continuando, a gente ia continuar tocando a nossa vida, né? Mas de vez em quando a gente está lembrando, de vez em quando a gente está ligando, de vez em quando a gente... Isso tudo continua, né? Nós precisamos ir continuando nossa vida, só que agora eu não posso ligar porque não o tem ali mais, né? Mas eu estou lembrando, a memória está viva, né? E eu tenho que entender o seguinte: eu estou em prova. E por estar em prova, não tem como, né? Entre aspas, eu ainda estar junto dele. Abraçar, ouvir, né? Sentir. Mas se eu alcanço determinado equilíbrio, isso é possível através dos desdobramentos, né? Quem aí que nunca teve os chamados sonhos, né? Que não são sonhos. Tá? Maria Amélia enxugou suas lágrimas e eu as minhas. Ela abriu o evangelho e oramos todos juntos. Ao fim, Varela conversou conosco. Como já é de conhecimento do irmão Armando, Maria Amélia está aproveitando muito bem sua encarnação. Poderia até ser melhor, mas ela está apresentando um grande progresso em relação aos compromissos assumidos antes de encarnar. Sua frequência no centro espírita ao qual se afina, doutrinou sua conduta e deu um novo rumo à sua vida ao lado do esposo, que atualmente também vem se dedicando à confecção de artesanato para as obras de caridade. Fiquei satisfeita em ver que minha filha já se preparava desde a terra para o reino de Jesus. Então, o que o Varela fez aqui foi colocar a mãe, né, a par de como estava a situação, né, da filha, do momento em que a mãe deixou até aquele momento que ela estava, né, retornando aí para visitá-la. Armando revelou-me que em encarnações mais recentes, nossa Maria Amélia já apresentava desejos de mudança em direção a Jesus. Nesta vida, optara pela simplicidade. Havia pedido o afastamento total
da mundanidade, pois foi no seio de festas sociais que no passado ela adquiriu muito egoísmo e queda nos desvios sexuais. Como nossa filha primogênita, e contando com a minha severidade de homem, muito ignorante, ela foi podada em seus anseios de diversões, amizade frívolas e amores irresponsáveis. Pelo menos para alguma coisa serviu, a minha estupidez e brutalidade do passado, concluiu Armando tristemente. Você não sabia agir de outro jeito, Armando. Falei com um tanto ríspida, como era de costume, quando vivemos na terra. Arrependi-me e fiquei muito sem graça. Ele me acudiu. Você está certa. Eu não sabia mesmo agir de forma diferente. Eu achei que você fosse lamentar-se como de costume, como costumava fazer quando era encarnado. Falei querendo pedir desculpas, mas percebendo que estava ficando cada vez mais sem graça. Relaxa, minha velha. Nós já entendemos o que você quis dizer, assegurou ele sorrindo. Maria e Varela também sorriram. Então aqui, né, gente, além do Varela passar, né, para Tereza a situação de Maria Amélia, né, o Armando vem dizendo, né, para Tereza, que agora é hora dela saber, né, que em encarnações passadas, né, a Maria Amélia vivia muito para as coisas mundanas, né? As coisas da terra, coisas mais supérfluas aos olhos espirituais, né? Então, vivia ali no seio de festas sociais, né? E foi ali que ela adquiriu muito egoísmo, né? E teve queda quanto aos desvios sexuais, né? Então, ela teve uma vida ali, dentro desse contexto, né? Uma vida ali exacerbada, né, cheia de exageros. Então, nessa reencarnação, ela já tinha pedido que ela viesse de uma forma mais humilde, né, já com um olhar aí mais reto, né, no sentido de Jesus Cristo, nos caminhos de Jesus Cristo, para que ela pudesse então começar, né, a apurar aquilo que ela precisava apurar e colocar, né, nos eixos aquilo que ela precisava colocar. E o que ajudou foi o fato dela ter o pai dessa forma, um pai mais severo, né, que fez com que, durante todo o seu desenvolvimento, não deixou que ela envolvesse, né, em determinadas situações, mas ele, lógico, né, que inconsciente, Armando fez tudo isso inconsciente, mas que no fundo isso também fazia parte de um projeto reencarnatório. Deus sempre aproveita nossas falhas para nos ensinar, concluiu Varela. A rigidez de Armando, acompanhado entretanto por seu coração bondoso, beneficiou Maria Amélia, evitando que ela recaísse na frivolidade. Bondoso, Armando sempre foi. Falei e o olhei para ver se ele entendia meu pedido de desculpas. Ele sorriu, piscou seus olhinhos verdes e eu fiquei feliz, porque percebi que o surpreendera com o primeiro elogio que fizera dele em sua presença. Deus do céu, por que nunca o elogiaria? Como perdemos tempo em não falar o que vemos de bom nos outros, pensei. Despedimos-nos de Varela e fomos para a casa de Sônia, nossa segunda filha. Fomos a pé apesar da distância. De nós 4, somente Armando e Heitor sabiam volitar. Maria estava aprendendo, mas as emanações das pessoas encarnadas eram muito densas, o que a impedia de se locomover com agilidade. E assim nós encerramos mais um capítulo, né? Mas vamos passar para o outro. Então, Tereza foi até a casa de uma filha e vai-se a outra. É muito comum, gente, o que é muito comum acontecer também? É muito comum, por exemplo, Tereza, né? Já tem um equilíbrio e a permissão no sentido de que pode ir que você aguenta, né? Porque essas permissões, eu quero já dizer mais uma vez para que as pessoas entendam,
muitos têm a impressão de que a pessoa tá quase que aprisionada, o espírito, né? Não pode sair, tem que ter permissão. Então, essas permissões, elas são mais medidas protetivas contra aquele espírito. Por quê? Porque sabe-se que ela não tem condições de ir a determinado lugar, né? Então, eles autorizam aquela saída, porque a gente sabe que toda dimensão, né, dentro das colônias, dentro dos abrigos, postos de socorro, existe ali uma circunferência, né, que é nós podemos dizer que é igual na Terra, né? Uma cidade tem-se então, né, a sua circunferência, o seu território. No mundo espiritual, da mesma forma, uma colônia está ali cercada, né, por energias daquele lugar, né, e não consegue adentrar quem não é dali, né, e aqueles que não têm equilíbrio para sair também não conseguem sair, né? Então precisa-se então dessa permissão. Então o que é essa permissão? É um aval dizendo assim, olha, pode ir agora, né? Agora você tem condições de ir, mesmo que acompanhada, mas você tem condições, né? Porque pegar esse indivíduo sem equilíbrio e jogá-lo lá do lado de fora, né? Sabe-se então que ela pode estar aí em perigo, né? A gente pode fazer uma comparação com nós mães, né? Ou quem aí, né, tem a responsabilidade de alguma criança, né? A gente sabe que criança, em determinado período, né, a gente não pega a criança e solta lá na rua, né? Por quê? Porque a gente sabe que a rua tá ali cheia de perigos, que a criança não tem maldade, que a criança não sabe ainda como se comportar ali, né? Então, primeiro precisa aprender como se comportar lá, saber se não, ela tem o discernimento de ir para uma rua, atravessar uma rua sem ser atropelada, né? Ela tem discernimento de se uma pessoa estranha chamar, ela não vai acompanhar, né? Se uma pessoa prometeu uma determinada coisa, ela não vai fazer. Da mesma forma, é um espírito recém-chegado, né? Você não vai pegar ela e colocar ela ali diante de outros espíritos que têm uma maldade aí muito latente, né? Nós não vai fazer isso. A espiritualidade não vai fazer isso, né? Quando ela tiver condições, né? Quando os nossos filhos têm condições e sabem se portar lá fora, o que a gente faz? Entrega-se, então, a chave da casa, né? Você tem o livre-arbítrio de ir e voltar aí, né? Então, é essas coisas que a gente precisa assimilar e aprender, tá? Então, vamos mais um capítulo, perigo no ônibus. Por várias vezes, vi que Armando e Heitor não tocavam o chão. Eu ainda ia trocando os pés. Mas o espírito não cansa, viu, gente? Não é igual a gente, né? Embora pode-se ter perda de energia e necessidade de se restabelecer, não tem a canseira, né? A gente tem, às vezes, de caminhar aí por um período muito longo, né? Principalmente quem não tem preparo. Mas até mesmo quem tem preparo, uma determinada distância cansa, né? Mas os espíritos não cansam da mesma forma que a gente, porque não tem o corpo físico que é denso e pesado. Embora aqui no caso, né, de Tereza, Armando, Heitor e todos os que acompanham, né? O que acontece? Eles estão na Terra e a energia aqui é muito mais densa. Tanto que Maria não consegue, ela está aprendendo e não consegue volitar na Terra pela energia densa e pesada que não a deixa, né, volitar com o conhecimento que ela tem. De qualquer modo, não deixava de ser curioso observar com visão espiritual os transuentes. Havia muito mais espíritos do que encarnados. Quase todo mundo carregava 2 ou mais companheiros. Alguns bem acompanhados, outros nem tanto. Os que iam só eram pouquíssimos. Perguntei a Armando o porquê.
Maria também estava curiosa. E ele responde, né? Os que vão sem companhia, talvez sejam os mais bem acompanhados, respondeu ele. Como assim? Quis saber minha irmã. Então, estão em companhia de Jesus. Observem que muitos zombeteiros tentam aproximar-se, mas são repelidos pelas vibrações mais elevadas que aqueles espalham ao redor de si. Daí-se então, né, gente, a importância daquilo que a gente vibra. O que nós estamos vibrando no momento, né, é porta aberta ou não para um espírito que está aí sem entendimento. São espíritos superiores encarnados. Estão sempre em sintonia com o plano astral superior. São independentes em espíritos e praticamente dispensam o acompanhamento de um protetor pessoal. Entretanto, quando há necessidade de assistência a um deles, uma verdadeira multidão de seres angélicos apresenta-se. Vejam aquela senhora. Era uma velhinha muito humilde que subia em um ônibus. A um sinal de Armando, subimos juntos. Fiquei penalizada, pois a senhora estava com dores nas pernas e ninguém se levantava para ceder o lugar. Observem o pensamento dela, disse Armando. Eu tentei, mas só consegui perceber que ela estava em oração. Armando prosseguiu. Ela reza pelo sofrimento dessas pessoas que estão apertadas dentro desse carro. Ela pede proteção ao motorista para livrá-lo de acidentes ou assaltos. Vejam que, dentro desse ônibus lotado, das quase 50 pessoas, somente 10 estão acompanhadas de seus protetores. Os outros estão cheios de companhias afins. Essas companhias afins ao qual eles vêm dizendo são companhias que não estão ali com o intuito de proteção. São companhias que estão ali de acordo com a afinidade com aquele ser que aquele ser está carregando, né? Se tem um ali que tem uma depressão que está muito latente, vibrando, né? Com aí energia de depressão, tem espírito depressivo por perto. Se aqueles que têm maldade, carregando maldade mesmo, tem espíritos da mesma forma, né? Então está ali junto porque encontraram neles, né, aquilo que eu também gosto, que o outro também gosta de fazer, né? Ou seja, a vibração que eu emano, eu vou atrair para mim aqueles que gostam dessa mesma vibração, tá? Muitos carregam obsessores de outras vidas, enquanto a outra parte atraiu péssimas parcerias nesta vida mesmo. Voltemos à velha senhora, ainda em oração e rogando piedade pelos que sofrem. Notem aquele rapaz ali sentado. Observem que ele está armado e querendo assaltar este ônibus. Olhei o jovem e vi que seu olhar era atraído para o da velhinha. Seus companheiros espirituais em baderna gritavam que ele assaltasse. Era tanta pressão que exerciam que me admirava que ele se mantivesse calado. De repente, ele levantou. É agora que ele vai assaltar, pensei. Ô dona, ele se dirigia à velhinha. Sente aqui, já que nenhum malandro aí na frente teve educação para levantar o traseiro, pode vir sentar no meu lugar. A velhinha veio sorridente e agradeceu. Você é um anjo, meu filho. Minhas pernas estão me matando. Deus lhe pague tanta bondade. O rapaz puxou a cordinha da campainha, indicando que desceria no próximo ponto. Foi andando pelo corredor em direção à porta. Folgados, parecem que nunca tiveram mãe. Bando de safados, nem sabem do que se livraram. O rapaz xingava a todos bem alto. Ele desceu e nós descemos juntos. Vimos que ele recebia uma tremenda bronca de seus comparsas invisíveis, né? Ou seja, né? Ele estava ali naquele ônibus com o intuito de assaltar. Porém, aquela velhinha que entrou ali estava em constante oração, de uma certa forma repeliu a energia que que esse moço aí, que iria assaltar, ela repeliu a energia que ele estava emanando.
Nem ele entendia o porquê de não ter assaltado o ônibus. Tô ficando mole, meu, ele falava alto. A velhinha mexeu comigo. Falou um palavrão e sinalizou com a mão para o outro ônibus. Ali ficamos, Maria, Armando, Heitor e eu, rezando para que também naquele ônibus em que ele subira houvesse uma senhora igual àquela. Mas eram tão raros os encarnados cuja companhia é somente Jesus. Então, mais uma vez, eles dando para nós entender o seguinte, né? Nós somos de fato imperfeitos. Né? Nós ainda precisamos de muito caminhar para poder nos aperfeiçoar. Quanto seres, né, invisíveis, quanto a seres espíritas, né, que somos, que estamos aí conhecendo a doutrina e queremos, sobretudo, seguir os passos de Jesus Cristo. Nós ainda temos muito que evoluir, né? Porque ela lá em pé, nesses ônibus lotados, né? A gente sabe que é lotado mesmo. A gente sabe que nem todo mundo cede lugar, né, para pessoas idosas, pelo contrário, né? Ficam xingando, para que sai de casa, não sei o que, sem saber da real necessidade da pessoa. E ela mesmo naquelas condições, ela estava ali orando, pedindo, intercedendo, né? E a energia que ela emanava enquanto orava acabou-se aí por repelir, né, aquele que estava ali querendo fazer o mal, né? A força que ela emanava era muito maior do que o pensamento dele e de todos aqueles que estavam em volta. Então repele-se, né? Ou seja, ela fechou a porta, né, da negatividade que estava ali dentro daquele ônibus. Nós encerramos mais um capítulo e vamos começar outro, tá? Tristes recordações. Fomos em direção à casa de Sônia. Sônia é outra filha de Teresa, né? Ao nos encontrarmos, estava saindo para trabalhar. Entramos no carro com ela. Chorei muito. Era com essa filha que eu menos afinizara em vida. Nossas brigas eram constantes. E somente 2 anos antes de meu desenlace, havíamos entrado em sintonia amigável. Ela sentiu a presença do pai, mas não a minha. Colocou uma música caipira no toca-fitas como forma de o agradar. A lembrança daquela música acalmou-me. Armando explicou. Sônia e eu somos companheiros de jornada há séculos. Ora como amigo de baderna, ora como parceiros de ganhos materiais. Apesar disso, nunca havíamos criado um vínculo afetivo nem de amizade produtiva. Na última encarnação, porém, houve uma grande tragédia. Enlouquecido de ódio, eu, um grande fazendeiro, queria matar minha filha, que fugira com um rapazote de família inimiga. Sabendo que o rapaz e a menina, pois minha filha tinha apenas 15 anos de idade, se haviam refugiados na bela mansão onde Sônia comandava um bordel de luxo, fui até lá armado e pronto a lavar minha honra matando o casal. Sônia recebeu-me à porta e tentou contemporizar, explicando o lucro que eu poderia ter com a união dos dois. O rapaz é único herdeiro, ela argumentava. Mas eu estava cego. Apesar de sua vida devassa, Sônia tinha bom coração. Ela apelou por nossa amizade tão íntima que eu voltasse para casa e me acalmasse. Não queria ver-me criminoso, nem desejava a morte de minha filha, que ela acabara de conhecer, mas pela qual já nutria muita simpatia. Garantia-me que nada havia ocorrido entre o casal sob sua guarda que desonrasse meu nome. Meu ódio era intenso. Eu era rico, letrado e muito importante na cidade para admitir desobediência de uma criança. Pedi que chamasse a menina para ver se estava tudo bem.
Sônia mandou que viesse. Ouvi minha filha implorar para não vir até a porta onde eu estava. Ela sabia que eu não a perdoaria jamais. Porém, com a insistência de Sônia, ela surgiu amedrontada. Mirei o trabuco e disparei. Sônia entrou na frente de minha filha, morrendo em seu lugar. Fiquei transtornado, pois amava a bela dona daquele bordel. Mesmo assim, carreguei minha menina para casa, mas em pouco tempo ela fugiu de novo e não ouvi mais nenhuma notícia sua. Somente que tinha fugido com o mesmo rapazote. Armando continuou triste sua narrativa. Minha vida perdeu o significado. É claro que, sendo eu importante e Sônia apenas uma prostituta, nada me aconteceu. Entretanto, meus dias ficaram amargos. Dediquei-me à igreja, construí algumas paróquias e, sem que ninguém soubesse, fiz muita caridade. Nunca mais ergui meus olhos para o céu. Não tendo para quem deixar tanto dinheiro, eu empreguei em benefícios para os pobres, mas nada mais alegrou meu coração. Ao desencarnar, reencontrei Sônia, que jamais guardou mágoa pelo ocorrido. Eu adquirira um certo merecimento pelo bem que fiz a tanta gente, e ela havia finalmente resgatado uma dívida kármica com minha menina. Então, gente, olha aí, né? Tô marcando aqui, para que a gente possa entender. Então, Sônia, né, era amiga de Armando há muitas encarnações, né? Cada encarnação é uma amizade de um jeito. Agora, nessa última encarnação, Armando veio como pai de Sônia, né? E ele explica o seguinte, né? Que ele já a amou em outra vida, porém não viveu esse amor, né? Mas que um dia, né, a filha que ele tinha fugiu com um rapaz, foi para um bordel, né? E ele, não admitindo aquilo, foi lá. Era muito comum naquela época, né? O povo ir e falar que em nome da honra, né? Não ia aceitar determinado fato, e ele foi ali disposto a matar tanto a filha como o rapaz, né? E a Sônia mesmo, né, nasquelas condições que ela vivia, ele sabia que ela tinha um bom coração, tanto que ela tentou apartar tudo aquilo, né? Primeiro ela viu aquilo como um determinado lucro, e depois ela tentou apartar. Olha, não aconteceu nada aqui que desonrasse, né, o seu nome, enfim. E mesmo assim ele manda chamar a filha, né? E quando ele vai disparar em direção à filha, Sônia passa na frente. Então a Sônia aí desencarna no lugar da filha, né? E aí muitos podem ficar perguntando, né? Muitos podem estar aí com a dúvida, mas eu acho que não tem a dúvida porque a gente continuou a leitura, né? Mas se fosse naquela época, se fosse hoje o que aconteceu naquela época, né? E a gente tivesse um olhar mais cru para a situação, a gente poderia, nossa, fulano morreu inocentemente, né? Passou por essa determinada situação, mas, né, a gente sabe que para tudo existe uma razão de ser, nada, né, por acaso, não há erros nos planos de Deus, né? E não há erros nos nossos projetos reencarnatórios. Nós estamos vivenciando exatamente aquilo que a gente precisa experienciar para o nosso crescimento moral. Sônia, então, tem-se aí, paga uma dívida kármica, né, em relação àquela menina, né? Então, aquilo não foi em vão, né? Ele se entristece, né? Tudo que ele tinha, ele doa, né? Adquire algum merecimento por isso, mas ele jamais foi feliz. Depois ele desencarna, reencontra, né, Sônia, e sabe que ela não nutre por ele, né, nenhum ódio, né? E eles agora retornam, né, como aí pai e filha. Combinamos então que eu lhe devolveria a vida nessa encarnação, sendo o seu pai. Em prantos abracei Sônia. Um dia eu também gostaria de saber por que brigávamos tanto. Isso já é
Teresa, né? Qual a razão de ela ser a mais difícil de lidar? Olhei para Armando e percebi que ele sabia. Porém, já aprendera que tudo tem um momento certo para ser revelado. Mas agora eu amo minha filha, disse-lhe docemente. Acho que a mãe está aqui também, pressentiu. Nesse instante, ela chegou ao seu destino e tinha de ir a uma reunião. Mais tarde, vou ao centro, concluiu. Desceu do carro e, um tanto incomodada, falou para que ouvíssemos. Se realmente o pai e a mãe estiverem aqui, eu peço que me deem um sinal ainda hoje. Ah, pai, o senhor que está no plano espiritual há mais tempo, veja se cuida da família de meus filhos. Sônia seguiu para o seu trabalho. Seu protetor despediu-se de nós e a acompanhou. E assim nós encerramos mais um capítulo, né? Então, gente, deixa eu marcar aqui para que nós possamos voltar depois, né? Continuarmos com essa visita, né? Eu não sei se eu concluí para vocês a fala. Eu acho que eu não concluí, né? Por isso está me vindo aqui a chamada, né, de atenção. Quando eu disse lá no início que é muito comum, né? Vou abrir aspas aí para falar sobre a autorização para vir à Terra e não terminei. Então é muito comum quando o espírito está equilibrado e vem na Terra, aproveita-se para ver todo mundo, né? Passa um pouquinho na casa de um, passa um pouquinho na casa de outro, né? Finda-se o dia e vão embora. Retornam aí para casa, né? Assim como a gente faz, né? Quando a gente tira um tempo para visitar as pessoas, né? Não é assim? Ah, eu vou visitar fulano, já aproveito e vejo todo mundo que tá ali em torno, né? Depois retorno, né? A minha origem, retorno aí para minha casa, né? Então isso é muito comum da gente ver. E também é comum, né? Aqueles que vêm para uma determinada visita em específico e retornam. Por que isso, né? Essa visita em específico. Então, o normal é quando estamos equilibrados, com entendimento, vamos descer a terra, aproveita-se e vê todo mundo. E essa exceção? Essa exceção, muitas das vezes, o espírito, quando ainda está passando pela fase de entendimento, é muito comum que, por princípios até terapêuticos, né, para a evolução ali dele enquanto paciente, né, que retornou aí ao plano espiritual, às vezes o desespero é tão grande que para ele continuar seguindo é necessário aquela visita, tá? Então essa visita é feita de duas formas, ou em desdobramento, ou quando não possível esse desdobramento, traz então o paciente, né, até a crosta terrestre. O mais, né, o que dentre esses dois, desdobramento ou vinda à crosta, né, a regra é desdobramento, né? Porque vocês sabem, a Terra é ambiente pesado, a pessoa não sabe se portar. Mas às vezes, né, embora o ente encarnado, né, vai deitar, vai dormir, ainda não consegue se desprender, né? Então vence. Então, às vezes aquele espírito está num desespero danado, né? Ou seja, para que ele acalme lá é necessário, né, essa visita. Vamos supor que está ali o tempo todo falando, eu quero, está ali atordoado. Né? Então, por misericórdia divina, né, se desdobra,
trace até a crosta, ou então, né, na medida do possível, né, do que tiver dentro do entendimento dele, abre-se uma telinha para que ele possa, então, visualizar o que acontece lá na Terra, né? Para fins de acalmá-lo, para que ele possa, a partir daí, continuar. Mas aí, essas visitas são específicas. E o que é esse específico? É dentro daquela necessidade do momento, né? Então, ou seja, a minha preocupação, vamos supor, a preocupação maior é meu filho. Então, eu venho, ou me desdobro, ou então me é mostrado apenas o meu filho, né? Se acalmou, estabilizou, então você precisa agora seguir. Na oportunidade, no momento certo de equilíbrio, nós vamos continuar e você poderá então visitar os demais familiares. Entender? Então, são para fins de, como se fosse um remédio mesmo para aquela pessoa, né? Depois de já tentarem tudo, né? Às vezes não consegue. Então, se estabiliza, mostra, né? Para que a pessoa acalme e prossiga, né? Não quer dizer também que ele vai fazer lá a confusão lá, ficar todo, né? Sem controle lá, que eles vão também sair escancarando, né? Vai mostrar aquilo que for possível mostrar, né? E também vai ter vezes que, mesmo naquelas situações de perturbação, não vai poder ver determinado coisa que se passa na Terra. Por quê? Porque o que se passa aqui não está muito bom, né? O ambiente não está muito bom. Então, tudo que já conseguiram fazer, estabilizar determinados sentimentos, não vai julgar também por terra, né? Então, às vezes, continuar no estado que está é melhor do que vir para a terra e piorar ainda mais, né? Então, por isso que cada caso é um caso, por isso que cada caso, cada espírito depende, né? É igual quando os médicos estão aqui na terra trabalhando, né? Cada um tem um tratamento diferente. Por quê? Cada um precisa de ser curado, estabilizado, né, num determinado ponto, né? Se é um paciente mais grave, né, determinadas coisas ele não pode fazer, né? Se é um paciente que acabou de sair de uma sala cirúrgica, ele não vai de imediato começar a correr, se locomover, não tem como, né? Se é um outro que está passando ali só por uma observação, já é diferente daquele que acabou. Então, por isso que tudo depende, tá?